Ei pessoal, capítulo 4 hoje, o teste da pureza. Ora, eu não pastoreio a congregação mais barulhenta do mundo. Não obstante, na maioria das ocasiões, posso contar com alguns améns e é verdade dispersos aqui e ali. Mas nesse dia não. Ao longo do meu sermão, embora minha pregação fosse apaixonada de um modo geral, a multidão permanecia séria e silenciosa. O meu tema? Pureza sexual. Depois, fizeram-me uma pergunta interessante. Por que você acha que hoje não houve muitos améns? O que você acha? Foi minha única resposta. Realmente, é muito estranho que o tema da sexualidade deixe algum de nós desconfortáveis atualmente. Afinal, vivemos em uma sociedade que se mostra absolutamente saturada de sexo e sensualidade. E isso deveria ter a tendência de nos tornar tão confortáveis quanto possível com relação ao sexo e aos assuntos relacionados a ele. No passado recente, nosso país passou por um escândalo envolvendo a imoralidade no mais alto escalão do governo. Alguns ficaram genuinamente horrorizados. Outros encararam o incidente meramente sob o ponto de vista político. A maioria, porém, não se incomodou em nada. Mas o que mais me abismou com relação a esse capítulo tão triste da nossa história foi a ideia geral de que o comportamento particular do presidente não tinha nada a ver com a sua liderança sobre o nosso país. Nada poderia estar mais longe da verdade. Seja qual for a sua opinião política, você precisa entender que há certas verdades que nunca mudarão, e Deus as declarou de forma muito clara para nós na Bíblia. O teste da pureza, a administração sexual. Nossa cultura popular pode declarar que a moralidade sexual não tem nada a ver com caráter, mas Deus não está de acordo. A moralidade sexual tem tudo a ver com caráter, e o caráter é muito importante para Deus. Se quisermos andar no destino que Deus planejou, teremos de entender o que Ele tem a dizer sobre pureza sexual. Não entenda mal o que estou dizendo aqui. Deus nos criou para sermos seres sexuais. Ele quer que todas as pessoas desfrutem de uma vida sexual maravilhosa e realizadora com seu cônjuge. Mas assim como acontece com todos os outros dons que Deus nos deu, temos a responsabilidade de ser administradores desse dom de uma maneira que seja agradável a Ele. Deus está observando para ver se seremos administradores fiéis nessa área de nossas vidas também. Lembre-se, se formos fiéis nas pequenas coisas, Deus saberá que pode nos confiar muito. Mas se formos infiéis nas pequenas coisas, Deus diz que também seremos infiéis no muito. Veja Lucas 16:10. É muito importante entender isso, porque se uma pessoa for imoral nessa área de sua vida, também será imoral em outras áreas. Uma pessoa que trai seu cônjuge também trairá seu chefe ou seu país. Esta não é uma ideia que partiu de mim. Isso é simplesmente o que Deus falou em sua palavra. Deus disse que quem for infiel no pouco, também será infiel no muito. Lucas 16:10. Eu não falei isso, Jesus disse. Nossa conduta sexual importa muito para Deus. É muito importante sermos achados fiéis nessa área das nossas vidas. O caráter é uma questão fundamental. Se o caráter é perdido, o restante acaba se perdendo também. Se o fundamento for ruim, tudo mais será ruim. Nunca podemos ser apenas imorais sexualmente, porque a imoralidade sexual abre a porta para uma série de pecados. Se formos sexualmente imorais, também mentiremos e seremos enganadores, porque temos de encobrir nosso pecado. A Bíblia diz que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22. Contudo, a imoralidade sexual o levou a mentir e eventualmente até a assassinar na tentativa de encobrir seu pecado. É por isso que fico tão triste ao perceber que a nossa cultura declinou a ponto de muitos dizerem que a imoralidade sexual de um líder não tem influência sobre sua capacidade de liderança. Por mais deplorável que isso seja, essa é uma indicação grave de que a nossa nação necessita de avivamento e arrependimento, e isso deveria nos mover a sondar o nosso próprio coração e a orar. Mas sejam quais forem as ideias que a cultura popular possa promover,
Só as ideias de Deus realmente importam. No reino de Deus, o caráter tem tudo a ver com a aptidão para a liderança. Deus diz que precisamos ser reputados como fiéis nas pequenas coisas antes que Ele nos coloque sobre o muito. Veja Lucas 16:10. É importante entendermos que se permitirmos qualquer concessão nessa área, estaremos colocando o destino que Deus nos deu em risco. É claro que Deus é um redentor por natureza. Se cairmos nessa área e nos arrependermos sinceramente de coração diante de Deus, Ele perdoará e nos restaurará. Mas se persistirmos na imoralidade, não ingressaremos no nosso destino. Por quê? Porque Deus está à procura de administradores fiéis, em quem Ele possa confiar de todo o coração. Esse é o teste da pureza. E na nossa sociedade sensual, cada um de nós enfrenta esse teste crucial diariamente. Mas todos nós podemos recorrer à inspiração da história de José. Quando se deparou com uma grande tentação, José passou nesse teste com louvor. Gênesis 39 conta a história. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Gênesis 39, versículos de 7 a 12. Uma razão pela qual José passou nesse teste com louvor é muito simples. Quando a tentação se tornou grande demais para ele sair andando, José correu. Deus nos avisa para seguirmos o exemplo de José e diz: fujam da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6,18. O significado literal dessa palavra, fujam, é correr para longe. Deus não fala que você deve simplesmente se afastar da imoralidade. Ele nos diz para corrermos dela. E foi exatamente isso que José fez, embora ele tivesse de deixar o seu manto na mão da mulher de Potifar para poder escapar. Observe como José chama a imoralidade, algo tão perverso e pecado contra Deus. Gênesis 39:9. José fugiu da tentação porque ele entendeu algo que a nossa sociedade parece ter esquecido, que a imoralidade sexual é má e pecaminosa. E José sabia que o mal feito não seria apenas contra seu senhor Potifar. José também entendia que a imoralidade sexual seria um mal contra Deus, que ela prejudicaria seu relacionamento com seu senhor. Então, José fugiu. De muitas formas, esse é apenas outro aspecto do teste da administração fiel, porque nos 10 mandamentos, Deus nos proíbe de cobiçar qualquer coisa que pertence ao nosso próximo, inclusive a mulher do nosso próximo. Veja Êxodo 20:17. A mulher de Potifar estava deliberadamente tentando José a cobiçá-la, e a administração de José agora estava sendo testada nessa área. A questão não era mais se José podia ser o administrador fiel dos bens de outro homem. A questão agora era: ele poderia exercer a administração fiel da esposa de outro homem? Mas há uma questão ainda mais importante aqui. José poderia ser o administrador de seu próprio corpo? Poderia ele ser o administrador de seus próprios apetites e desejos? José poderia servir a Deus fielmente nessa área da sua vida? Essa é uma pergunta muito importante que cada um de nós terá de enfrentar. Gostamos de pensar que podemos nos disciplinar para andar com Deus, para passar tempo na palavra e para passar tempo em oração. Mas muitos de nós não podemos sequer ser administradores dos nossos apetites físicos de uma maneira que honre a Deus. Essa é uma das primeiras áreas na qual precisamos aprender a nos disciplinar, porque se não pudermos colocar o nosso corpo debaixo de submissão, como seremos fiéis em qualquer área? O apóstolo Paulo entendia isso.
Em 1 Coríntios 9:27, ele disse: "Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado." Se não quisermos ser reprovados para o destino que Deus nos deu, precisamos aprender a manter o nosso corpo físico sob controle, e não apenas na área da alimentação. Precisamos colocar o nosso apetite sexual sob controle também. A tentação sexual é um problema que todas as pessoas precisam confrontar. Certa vez eu estava pregando em um retiro para homens e fiz a pergunta: quantos de vocês já tiveram problemas com a luxúria? Cerca de 90% dos homens levantaram as mãos. Então refleti um pouco e depois disse: bem, é óbvio que os outros 10% de vocês não têm problemas com a mentira. Lidar com a tentação sexual é simplesmente parte de quem somos, porque Deus nos criou para sermos seres sexuais. Sejamos realistas. Lidar com a tentação sexual é simplesmente parte de quem somos, porque Deus nos criou para sermos seres sexuais. Ele nos criou como criaturas sexuais e quer que desfrutemos desse aspecto da nossa identidade. Como tudo mais que Deus criou, Ele tem um plano maravilhoso para essa parte de nossas vidas. Mas nós seguiremos o plano dele conforme exposto em Sua palavra ou andaremos em desobediência? Lembre-se, o caminho da obediência é sempre o caminho da bênção de Deus. O caminho da obediência é sempre o caminho da promoção de Deus. Se quisermos cumprir o sonho dele para as nossas vidas, teremos de colocar essa área sob o controle de Deus. Creio que Deus me mostrou algumas chaves que o ajudarão a entender como passar nesse teste importante. A impureza começa nos olhos, não no coração. A partir do momento em que a luxúria está na mente ou coração, pode ser fácil presumir que a impureza começa nessa área. Mas não é assim. A impureza, na verdade, começa nos olhos. Ela começa com o olhar. Veja que a passagem da Bíblia diz que a mulher de Potifar pôs os seus olhos em José. Gênesis 39:7. A Bíblia relata que José era um homem bonito, e suponho que seja simplesmente natural que ela percebesse que ele era atraente. Mas em algum momento ela começou não apenas a observar José, mas também a olhar para ele. Depois que ela começou a olhar para José, foi apenas uma questão de tempo antes de o olhar se transformar em anseio ou luxúria, para colocar de forma clara. Quando observar se transformou em olhar, foi que a luxúria foi estimulada. Então, a impureza começou em seus olhos, quando ela começou a olhar para José com cobiça. Eis um conselho que contribuirá muito para você ficar longe da imoralidade. Não olhe para as pessoas bonitas ou formosas. Não se permita olhar, ou melhor, continuar olhando, porque se você se permitir continuar olhando, estará convidando a luxúria a entrar na sua vida. Olhe para o outro lado. O pecado de adultério de Davi começou quando ele saiu para o telhado e por acaso viu Batseba tomando banho. Veja 2 Samuel 11:2. Mas por quanto tempo ele ficou olhando? Em vez de olhar, Davi poderia ter se virado e olhado para o outro lado. Ele poderia ter entrado novamente em sua casa e clamado ao Senhor por ajuda. Mas em vez disso, ele continuou olhando e a luxúria foi inevitavelmente estimulada. Quando eu era adolescente, meu pastor de jovens estava procurando nos ajudar nessa área e ele nos disse: a segunda olhada é luxúria. Infelizmente, aquele conselho parece que não me ajudou muito, porque eu simplesmente dava uma primeira olhada bem longa. Quando você pensa no assunto, chega à conclusão de que José provavelmente teve muitas oportunidades de olhar se quisesse. José era o administrador da casa e ele estava a cargo de tudo dentro dela. Ele provavelmente sabia quando a mulher de seu senhor se banhava e quando ela se vestia. Ela provavelmente era uma bela mulher. Não teria sido difícil para José olhar quando a ocasião surgisse. Mas se José tivesse se permitido olhar, ele teria dado oportunidade à luxúria de invadir o seu coração e ele possivelmente teria caído em pecado quando a tentação chegasse. A razão pela qual José não caiu quando a tentação surgiu foi porque a luxúria não estava em seu coração. E a luxúria não estava em seu coração porque ele não permitiu que ela entrasse pelos seus olhos.
Não olhe deveria se tornar um lema para todos nós. Não olhe para pornografia, não visite sites impróprios na internet, não veja filmes de sexo explícito, não olhe para programas de televisão que são sedutores. Homens, se vocês virem uma mulher que não está vestida adequadamente, o primeiro pensamento que deve vir à mente de vocês deve ser: não olhe, porque se vocês olharem, a luxúria é o passo seguinte, e depois da luxúria vem a imoralidade. Essa é uma coisa prática que todos nós podemos fazer. Portanto, vamos nos lembrar de controlar os nossos olhos. Todos nós já ouvimos essa mentira conveniente. Vou apenas olhar, mas não farei nada. Você sabe o quanto isso funciona bem. Você já ouviu falar em alguém que diz: vou apenas olhar, não vou comprar. Isso não funciona. Se olhar, você vai comprar, porque olhar faz o seu desejo se acender. Se começar a procurar casas, você vai comprar uma casa nova. Se começar a procurar carros, você vai comprar um carro novo. Os vendedores de automóveis chamam isso de a febre do carro novo. Compramos uma casa nova há algum tempo e, por alguma razão, comecei a olhar essas novas grelhas para churrasco de aço inoxidável. Elas são tão brilhantes e lustrosas e acho que homens simplesmente gostam de coisas que brilham. É claro que eu já tinha uma grelha para churrasco em perfeito estado. Ela funcionava muito bem, mas era preta. Ela não era brilhante como aquelas novas. Comecei a olhar para as novas e todas as vezes que eu ia a uma loja eu dizia a Debbie: vou olhar as grelhas para churrasco. Mas comecei a pensar e a orar sobre isso, como oro sobre toda decisão financeira. E senti o Senhor me dizendo: você não precisa de uma grelha nova para churrasco. Pare de olhar. Se eu tivesse continuado a olhar, fatalmente teria comprado uma. Então, o que eu tinha de fazer era apenas parar de olhar. Eis o meu ponto de vista. Se você não vai comprar uma grelha para churrasco, não vá até a loja onde elas estão sendo vendidas. E se você não está no mercado para cometer adultério, não fique olhando com luxúria para pessoas bonitas. Não passe por aquela livraria para adultos. Não fique percorrendo a seção de adultos na loja de vídeos. Não pegue aquela revista sensual. Não olhe. Deixe-me lhe mostrar como esse princípio é completamente bíblico. O Salmo 101:3 diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. E se não propuséssemos a fazer isso, não colocar nada mal diante dos nossos olhos? Pense em como isso nos afetaria apenas em termos dos filmes e programas de TV que assistimos. Todas as vezes que vamos ao cinema ou escolhemos uma revista, estamos colocando algo diante dos nossos olhos. E devemos tomar cuidado com os filmes a que assistimos e com as revistas que lemos. E devemos decidir não colocar diante dos nossos olhos nada que possa estimular a tentação. Provérbios 27:20 diz: o Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos dos homens. A Bíblia diz que os olhos são insaciáveis. Os olhos possuem cobiça própria. Isso também é descrito em 1 João 2,16 como a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. A cobiça nos olhos, ou colocando de outra forma, a cobiça do olhar. Em Mateus 5,28, Jesus nos diz: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Jesus nos mostra uma progressão aqui. Ele nos diz que os olhos podem nos fazer pecar. Ele se refere ao pecado de olhar. A progressão que ele descreve envolve primeiro olhar, depois cobiçar e finalmente a imoralidade. Antes que a imoralidade ocorra, há a cobiça. Mas antes que a cobiça seja estimulada, há o olhar. Implicitamente, ele nos dá uma palavra de verdadeira sabedoria aqui: pare de olhar. Jesus nos diz mais sobre os olhos em Mateus 22:23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Jesus está dizendo que o que colocamos diante dos nossos olhos é o que no final acabará no nosso coração e afetará todo o nosso corpo.
Se continuarmos a colocar trevas diante dos nossos olhos, nosso corpo acabará cheio dessas trevas. Se olharmos para as coisas que estimulam a luxúria, nosso corpo acabará cheio dessa luxúria. Precisamos colocar diante dos nossos olhos o que é bom e saudável. Se colocarmos o que é luz diante dos nossos olhos, todo o nosso ser será afetado por essa luz. Jó disse: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Jó 31:1. Esta é uma boa passagem da Bíblia para todo homem memorizar. Jó fez uma aliança com os seus olhos e você também deveria fazer isso. Faça uma aliança com os seus olhos e faça uma aliança com Deus ao mesmo tempo. Diga a Deus: não olharei. Se eu vir algo que sei que é sedutor, olharei para o outro lado. Não olharei pela segunda vez. Não olharei por muito tempo. Olharei para o outro lado. Sei muito bem que os olhos podem abrir a porta para as trevas, porque o Senhor realmente tratou comigo nessa área da minha vida. Durante muitos anos, essa foi uma área muito difícil para mim. A importância da honestidade. Uma coisa que você precisa entender é que Satanás trabalha nas trevas. Se tem dificuldade nessa área, você precisa expô-la e revelá-la, porque quanto mais a mantiver escondida, mais poder você dará a Satanás. Um homem que tem problemas com a luxúria em geral tem medo de ser honesto com sua esposa quanto a isso, porque ele tem medo que ela o rejeite. Ele precisa entender que, na verdade, é o engano que destrói a confiança de sua esposa e não a luxúria. É a mentira e o encobrimento que poderia fazer sua esposa rejeitá-lo ou perder o respeito por ele. Conversei com muitos casais que sofreram nessa área do casamento. Em todos os casos, foi o engano e a perda da confiança resultante dele que mais feriu o cônjuge, muito mais profundamente que a imoralidade. A importância de prestar contas a alguém. Se você tem dificuldades nessa área, corra para o seu cônjuge, não fuja dele ou dela. Vá ao seu cônjuge e diga: eu amo você, eu quero apenas você. Mas a tentação sexual está tão difundida na sociedade que adotei algumas práticas que não deveria ter adotado. Não quero fazer mais essas coisas e quero prestar-lhes contas. Será uma ajuda incomensurável se você for simplesmente honesto e aberto com relação a isso e passar a prestar contas a alguém. Anos atrás, tomei a decisão de prestar contas dos meus atos, não apenas a Debbie, mas também aos meus amigos. Prestar contas não tem sido fácil, mas provou ser algo bom e saudável. Há apenas alguns meses, um dos presbíteros da nossa igreja veio verificar como eu estava, e isso absolutamente não me ofendeu. Ele me perguntou: como você está indo nessa área? Eu disse: estou muito bem, obrigado por perguntar. Debbie e eu estamos indo muito bem e eu estou me saindo bem. Ótimo, ele disse. Sei que Deus está nos abençoando como igreja e apenas quero que você saiba que eu o ajudarei se essa área se tornar um problema. Se o inimigo o atacar, quero que saiba que você tem um irmão que o ajudará. Eu apreciei isso. Isso é algo bom, é saudável. Mas chegar a tomar a decisão de prestar contas nem sempre é fácil ou confortável. Quando decidi prestar contas a Debbie, estávamos casados havia cerca de 7 anos. Eu a fiz sentar-se e lhe disse: preciso ser honesto com você sobre o meu passado. Você sabe que tenho um passado imoral, mas quero lhe dizer tudo sobre o meu passado. Então, eu contei tudo a ela. Ora, eu tenho um passado muito ruim e pensei que ela ficaria assustada. Na verdade, tinha medo que ela me deixasse. Temia que ela dissesse: você é um pervertido, e depois fosse embora. Era realmente isso que eu pensava. Mas apesar dos meus medos, sabia que precisava trazer a minha dificuldade à luz. Então eu lhe disse: é isso aí. Esta é a verdade. É com essa pessoa que você está realmente casada. Mas Deus tinha uma surpresa para mim. Em vez de me rejeitar, Debbie disse: eu sabia que você era mau quando me casei com você. Eu sabia disso, mas eu o amo assim mesmo. Uma coisa que realmente amo em você é que você não é desonesto quanto a isso. Você sabe quando age mal, você fala para Deus quando isso acontece e você permite que Deus trabalhe na sua vida. Esta é a melhor coisa que você pode fazer.
Então eu lhe disse que tinha um hábito que precisava quebrar, o hábito de olhar, e pedi sua ajuda. Eu passei a prestar contas a ela. Eu não quero olhar, mas preciso de ajuda, eu disse. Você pode me ajudar? Se você me vir olhando, quero que você ore por mim. Quero que você fale comigo sobre isso e quero que você me confronte com relação a este assunto. Eu não fazia ideia do quão rapidamente meu pedido seria atendido. Logo depois disso, tiramos férias e estávamos na piscina. É desnecessário dizer, esse é um lugar muito difícil de não se olhar. Então uma mulher passou por mim e eu estava olhando. Quando me dei conta, Deb estendeu a mão e me beliscou bem ali, onde ninguém deveria ser beliscado, na parte de trás do braço. Ela agarrou a minha pele com um apertão bem doloroso, olhou dentro dos meus olhos com uma determinação intensa e perguntou com grande seriedade na voz: Eu preciso orar por você? Acredite-me, depois de vários beliscões assim, você para de olhar. Se você tem tido dificuldade com o olhar e com a luxúria, quero encorajá-lo a prestar contas a alguém em quem você confia. Isso me ajudou e ajudará você também. Trazer as suas dificuldades à luz é algo bom e saudável, porque a luxúria não começa no coração, ela começa nos olhos. A impureza afetará sua família. Se alguém lhe disser que a impureza não afetará seus filhos, esse indivíduo é um mentiroso ou está grandemente enganado. Seus filhos serão afetados se você deixar a impureza tornar-se parte da sua vida. Em 2 Samuel 11, encontramos uma ilustração dessa realidade. Essa passagem descreve como Davi caiu em adultério com Batseba. E por volta do capítulo 13, lemos sobre como seus filhos começaram a cometer imoralidades grosseiras. Isso não é impressionante? Creio que Davi teve uma chance de impedir o pecado de seus filhos, mas ele não o viu chegar. E a razão pela qual ele não o viu chegar foi por causa daquela fraqueza em sua própria vida. Ele teve um ponto cego para aquela fraqueza em seus filhos, porque ele tinha a mesma fraqueza. Portanto, não permita que ninguém lhe engane. A imoralidade na sua própria vida exercerá um impacto negativo sobre a vida dos seus filhos. A Bíblia diz que a iniquidade dos pais é transmitida para os filhos. Deus, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta gerações. Êxodo 34, versículos 6 e 7. Se não tratarmos com a iniquidade em nossas próprias vidas, nós a veremos se repetir na vida dos nossos filhos. Isso é simplesmente o que a Bíblia diz. Mas observe que essa passagem não diz que os pecados dos pais são passados para os filhos, embora isso seja muitas vezes citado dessa forma. Em vez disso, ela fala sobre a iniquidade que é transmitida. A luxúria é uma iniquidade, e a iniquidade habita no coração. Há uma diferença importante entre pecado e iniquidade. O pecado é o movimento exterior, e a iniquidade é a motivação interior. O pecado é a ação, e a iniquidade é a atitude. O pecado está na mão e a iniquidade está no coração. Se a iniquidade está no coração, a mão seguirá de acordo com ele. Se a atitude está no coração, então a ação se seguirá. Portanto, se quisermos vencer as dificuldades na área da pureza sexual, precisamos tratar com a motivação interna. Temos de tratar com a iniquidade porque as iniquidades ou as coisas escondidas no coração são que os nossos filhos herdarão de nós. A palavra pecado significa transgressão, transgredir ou cruzar a linha. Se você entrar na propriedade de outra pessoa e houver um cartaz de propriedade particular, você estará transgredindo. Isso é transgressão e é isso que é o pecado. Pecado é ir onde você não deve ir, ou ultrapassar uma linha que você não deve ultrapassar. Quando Deus diz não ultrapasse essa linha e nós a cruzamos, isso é pecado, isso é transgressão. Mas a atitude do coração por trás desse ato é iniquidade. Por exemplo, o adultério é pecado, mas a luxúria é iniquidade. O adultério é um movimento externo, mas a luxúria é a motivação interna. Precisamos entender que a luxúria é uma iniquidade e a iniquidade está no coração. Já ouvi alguns homens dizerem: bem, sei que tenho dificuldade com isto,
mas na verdade eu nunca transgredi. Eu nunca coloquei essa luxúria em ação. Com certeza, eu assisto pornografia e tenho dificuldades com a luxúria, mas sempre fui fiel à minha esposa. Essa pessoa precisa entender que não são os pecados dos pais que são transmitidos para os filhos, são as iniquidades. Se permitirmos que a luxúria permaneça no nosso coração, vamos vê-la nos nossos filhos. Porque Deus disse que Ele visitaria as iniquidades dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Veja Êxodo 20, versículo 5. Eis a ótima notícia. Deus criou uma maneira de sermos livres, tanto dos nossos pecados, quanto das nossas iniquidades. Isaías 53:5 diz, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Lembre-se, as transgressões são externas e dizem respeito aos nossos pecados ou transgressões. As iniquidades são internas e têm a ver com o nosso coração. Jesus foi ferido externamente pelas nossas transgressões e pecados externos. E ele também foi esmagado interiormente pelas nossas iniquidades internas. Em outras palavras, tudo que precisa ser feito para sermos livres do pecado e da iniquidade foi feito em Jesus Cristo, por intermédio do seu extraordinário sacrifício. Jesus nos libertou do pecado e da iniquidade pela sua obra expiadora na cruz. Mas se não permitirmos que Ele nos liberte na área da iniquidade, daremos aos nossos filhos uma herança que não queremos que eles tenham. A impureza é sempre luxúria e não amor. Aos jovens eu diria, se você está namorando alguém e essa pessoa disser, se você me ama, fará isso. Isso é mentira. A impureza é sempre luxúria e nunca amor. Se você está em um relacionamento adúltero, isso não é amor, é luxúria. A mulher de Potifar não amava José, ela o cobiçava. Se o amasse, ela não teria mentido a respeito dele e permitido que ele ficasse em uma prisão por 10 anos. A maioria dos pecados nasce do egoísmo e a luxúria é o pecado mais egoísta que existe. A luxúria não quer gratificação para ninguém, a não ser para si mesma. A luxúria não se importa se o cônjuge for magoado. A luxúria não se importa se os filhos se ferirem. Se você permitir, a luxúria assumirá o controle e ela afetará não apenas você, mas também a sua família. Você precisa saber disso. A imoralidade sexual tem consequências e elas não são as consequências que o amor produz. Essas consequências trazem grande dor e sofrimento e precisamos garantir que os nossos filhos entendam isso. Às vezes, não lhes explicamos adequadamente porque Deus diz, não ultrapasse essa linha. Deus não é um púdico que não quer que você se divirta. Deus o adverte a não ultrapassar aquela linha, porque Ele sabe que a dor e a morte estão do outro lado. Ele o ama e Ele não quer que você tome esse caminho para a destruição. Certa vez, um jovem casal me perguntou, se nós nos amamos e vamos nos casar de qualquer maneira, que diferença faz um pedaço de papel? Nenhuma, foi a minha resposta. O pedaço de papel, certidão de casamento, não faz diferença alguma. Eu lhes direi o que faz diferença de qualquer forma. A bênção de Deus. Ela faz toda a diferença do mundo. Quem não iria querer a bênção de Deus em um relacionamento sexual com seu cônjuge? Quando andarmos em obediência a Deus, teremos sua bênção. Mas se andarmos em desobediência a Deus, nós convidamos a destruição para aquela área de nossas vidas. E a única maneira de fechar essa porta é por intermédio do arrependimento. Os jovens estão debaixo de uma tremenda pressão por parte do mundo para que eles façam concessões e eles precisam entender essas verdades. Mas alguns casais que estão casados há anos também precisam entender isso, porque eles podem ter aberto essa porta e não saber como fechá-la. Bem, se a última afirmação descreve você, por favor, continue lendo. Posso ajudá-lo a fechar essa porta. Tenho observado que o sexo pré-marital pode abrir a porta para a insatisfação com o sexo depois que os votos de casamento foram feitos. Porque se você vai fazer sexo antes do casamento, terá de se esconder para fazer isso. Toda impureza envolve engano. Se você fez sexo antes do casamento, teve de se esconder de alguma forma. E isso desenvolveu um apetite pelo sexo proibido.
um apetite que Deus nunca pretendeu que desenvolvêssemos. Fazendo esse tipo de concessão, você predispõe seu casamento ao fracasso. Sei que essa pode parecer uma afirmação forte, mas testemunhei os tristes resultados disso com muita frequência. Quando aconselho casais que passaram pelo adultério, aprendi a perguntar sobre isso. Não estou tentando me intrometer, mas preciso saber para podermos fechar uma porta. Vocês fizeram sexo antes do casamento? Praticamente em todos os casos eles disseram sim. Eis como acontece. Quando faz sexo antes do casamento, você se esconde e fica com borboletas no estômago por causa da adrenalina, porque está fazendo algo proibido e excitante. Mas depois que você se casa, não precisa se esconder mais, e aquele surto de adrenalina desaparece. Então, o homem começa a dizer, não é mais como antes, e ele vai querer começar a fazer outras coisas, filmes eróticos, pornografia e outras coisas do tipo, porque ele está querendo satisfazer um apetite que foi criado pelo pecado. É por isso que um homem começará a falar com a secretária em seu escritório e começará a flertar com ela. Ele está tentando satisfazer um apetite proibido que foi estimulado nele pelo sexo antes do casamento. E depois ele começará a se envolver em um caso extraconjugal com ela. Para fazer isso, o que ele terá de fazer? Isso mesmo, se esconder. Ele sentirá a mesma descarga de adrenalina com ela que ele sentia com sua esposa antes de eles se casarem. Ele associa essa sensação com amor e começará a pensar que a ama e não a sua esposa. Então, ele se divorciará de sua esposa e se casará com ela. Pense nisto. E agora? O que acontece? Ele não precisa mais se esconder e então o ciclo do pecado e do engano está pronto para se repetir. É por isso que algumas pessoas se divorciam 3, 4 e 5 vezes. Estão tentando satisfazer um apetite que Deus nunca pretendeu que tivéssemos. Um apetite que foi criado pela luxúria e não pelo amor. Se você quer fechar a porta que o sexo antes do casamento abriu, você faz isso da mesma maneira que você a fecha para qualquer pecado, indo a Deus e se arrependendo. Infelizmente, muitos casais cristãos que fizeram sexo antes do casamento não querem admitir isso. Eles querem apenas encobrir isso, fingindo para os outros e para eles mesmos que isso nunca aconteceu. Mas aconteceu, e até que haja arrependimento por esse pecado, ele continuará a afetá-los. Se esse é você, não quero condená-lo, e não estou dizendo que você precisa alardear suas falhas para o mundo. Mas se quer fechar essa porta, você não pode apenas encobrir o fato de que fez sexo antes do casamento. Você precisa lidar com isso como um pecado. Precisa ir ao seu cônjuge e pedir perdão por ter violado os mandamentos de Deus. Vocês terão de chamar o pecado de pecado e de se arrepender um perante o outro e de orar pedindo perdão. Porque se vocês não tratarem com isso como um pecado, deixarão uma porta aberta para o inimigo entrar no seu casamento. É muito importante fechar essa porta, senão ela afetará seu casamento, sua família e seus filhos. A impureza afetará seu relacionamento com Deus. Seus relacionamentos familiares não são os únicos afetados pela imoralidade. A imoralidade afetará negativamente seu relacionamento com Deus também. Por quê? Porque a imoralidade traz consigo grande engano, e Deus é um Deus de verdade. Não há falsidade ou engano nele. A imoralidade sempre envolve engano, porque para estar envolvido no pecado, você terá de se esconder. Qualquer pessoa que está envolvida em imoralidade é um mentiroso ou enganador. Esse é o ponto principal. Agora, entendo que essa é uma afirmação forte, mas não estou menosprezando ninguém. Simplesmente descrevo a maneira como eu costumava ser. Sei do que falo porque eu era uma pessoa muito imoral. Em outras palavras, falo por experiência própria. As pessoas imorais escondem a verdade. Elas mentem e se tornam enganosas em todas as áreas de suas vidas. E ao fazer isso, elas acabam por aprender a enganar não apenas seu cônjuge ou seus pais. Elas também aprendem a tentar enganar Deus. Por favor, não me entenda mal. Deus não pode ser enganado. Ele sabe exatamente o que você fez, mas quando você abre a sua vida para a impureza, você se abre para os espíritos demoníacos.
E esses espíritos lhe dirão que ninguém vê o que você está fazendo, nem mesmo Deus. Você não pode estar envolvido com a impureza e também ter um relacionamento aberto e transparente com Deus. Você pode ir à igreja e erguer suas mãos, mas você encobre seu coração. Você aprende a orar sem tratar com o pecado. Mas o que Deus diz sobre esse tipo de oração? O Salmo 66:18 diz: Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. E em Provérbios 28:9 nos revela: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Não se deixe enganar. Se está envolvido em um relacionamento imoral, ele ficará entre você e a verdadeira comunhão com Deus. Quando o engano assume o controle, você pode se convencer de que o pecado não importa, que você ainda pode ouvir Deus, mas você não está realmente ouvindo Deus. Você pode ouvir um espírito falando com você, mas não é o Espírito Santo. A imoralidade abre a porta para um grande engano. Um casal que estava envolvido em um relacionamento imoral foi tão longe a ponto de me dizer que eles oravam juntos. Vou admitir que essas palavras realmente me fizeram sentir nojo, porque esse é o ápice do engano. Eles podem estar falando com o Espírito com essas orações, mas o Espírito ao qual eles estão falando não é santo. Eles começam a acreditar que esse Espírito é Deus, mas na verdade é um espírito demoníaco disfarçando-se como anjo de luz. Aqueles que estão envolvidos com a imoralidade tornam-se cegos a ponto de não poder sequer enxergar o pecado que cometem. E eles passam a acreditar que Deus também não o vê. Você não pode ter um relacionamento aberto com Deus se estiver andando na impureza. Se você persistir na imoralidade, suas mentiras e enganos se tornarão um modo de vida. Você aprenderá a ser uma pessoa religiosa em vez de uma pessoa temente a Deus. Você aprenderá a ir à igreja e a usar uma máscara. Aprenderá a orar com uma máscara. E, eventualmente, você até aprenderá a ir a Deus usando uma máscara. Mas Deus não é enganado por máscaras. No final, você também aprenderá a ignorar a voz do Espírito Santo, porque você sabe que o Espírito Santo lhe diz repetidamente: afaste-se desse pecado, afaste-se, volte para Deus, volte para o que é certo. A razão pela qual ele lhe pede isso é porque ele vê o fim dessa estrada, que é a morte. Ele enxerga que o fim dessa estrada é a destruição, uma família destruída, um casamento destruído e uma vida destruída. Ele vê isso e o ama, e ele está lhe rogando que volte. Mas se você permitir que a luxúria permaneça no seu coração, aprenderá a andar em um relacionamento rebelde com o Espírito Santo. Você aprenderá a dizer não ao Espírito Santo vez após vez. Aprenderá a ignorar a voz de Deus e a entristecer o Espírito Santo. Não se deixe enganar. A imoralidade afetará seu relacionamento com Deus. Se você acredita que pode manter a imoralidade no seu coração e ainda ter um relacionamento puro com Deus, você está enganado. Foi exatamente isto que Tiago escreveu à igreja. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Tiago 1, versículos 14 a 16. Tiago está perguntando: por que cargas d'água? Você voltaria para os seus caminhos de pecado agora? Como podem permitir que essa cobiça os arraste para longe da verdade? Vocês devem ter sido enganados porque vocês sabem que a cobiça se transformará em pecado e que o pecado resultará em morte. Tiago roga aos crentes que eles não se deixem enganar, mas que permitam que Deus faça uma obra nessa área de suas vidas. E se você está enganado, Deus também está rogando a você, porque a única maneira para se ter um relacionamento com Deus é renunciar ao pecado e se arrepender. Você precisa ir a Deus nos termos dele e não nos seus. Precisa se arrepender, renunciar a esse pecado e dizer a Deus que você quer voltar para ele.
E isso é vital, porque ao permitir que o pecado prospere nessa área da sua vida, você não cumprirá o seu destino. A impureza afetará seu futuro. Satanás tentará persuadi-lo de que a imoralidade não exercerá um impacto real sobre você, sobre a sua família ou sobre o seu futuro. E algumas vezes ele pode apresentar um caso bastante convincente. Seria difícil encontrar um caso que parecesse mais convincente do que o de José. Afinal, José era um escravo, ele não tinha direitos, não tinha futuro, ele nunca poderia se casar, ele nunca poderia ter uma família própria. Mesmo que lhe fosse permitido se casar, sua esposa seria uma escrava também, a propriedade de outro homem. O seu futuro não tinha promessa alguma de qualquer espécie de realização sexual. Então, o que ele realmente tinha a perder por ceder à tentação? A verdade é que José tinha tudo a perder, porque pecar contra Deus teria lhe custado sua comunhão com Deus. E ao perder sua comunhão com Deus, ele teria perdido a chave para o seu destino. Ele teria perdido o que Deus planejara para seu futuro, se ele não tivesse passado no teste naquele momento. José tinha tudo a perder, e você também tem. Mas não é isso que o inimigo lhe dirá no momento da tentação. Satanás lhe dirá que não haverá consequências reais da imoralidade. Ele lhe dirá que ninguém nunca saberá. Posso lhe falar sobre duas pessoas que definitivamente saberão: Deus e você. A imoralidade é desobediência a Deus. Essa desobediência a Deus fará que seu favor e sua bênção saiam da sua vida, e isso lhe custará a presença de Deus, que você necessita para alcançar seu destino. Qual é a resposta? Qual é a resposta para vencer as tentações que nos cercam? Como podemos passar no teste da pureza continuamente e sermos considerados fiéis para andar no nosso destino? Podemos enxergar a resposta olhando mais uma vez para a maneira como José passou em seu teste. A Bíblia diz que a mulher de Potifar falava com José dia após dia. Gênesis 39:10. Então, José tinha de lidar com aquela tentação diariamente. Todos os dias ela tentava fazer José pecar. E todos os dias José tinha de recorrer a Deus para ter força para resistir. Todos os dias José tinha de confiar em Deus para ajudá-lo. José teve muitas oportunidades de pecar. Se a luxúria estivesse no seu coração, ele teria caído no final. Mas quando a tentação tornou-se grande demais, ele simplesmente fugiu. A razão pela qual ele teve força para fugir foi porque ele não permitiu que a luxúria tivesse lugar em seu coração. Ele manteve a luxúria fora de seu coração, permitindo que Deus ocupasse esse lugar dia após dia. José aprendera o segredo de andar com Deus diariamente. Eis a resposta para alcançar a vitória nessa área. Assim como José, você encontrará tentações em seu dia a dia. E assim como José, você precisa lidar com essas tentações confiando em Deus cotidianamente. O inimigo não tira folga nos ataques contra você. Ele colocará a tentação diante de você dia a dia. Você não pode tirar um dia de folga também. Você precisa contar com Deus cotidianamente. Dia a dia você precisa orar. Dia a dia você terá de encher sua mente com a palavra de Deus. Dia a dia você precisa escolher não olhar. Dia a dia você precisa confiar em Deus para ajudá-lo. O segredo da vitória na área da pureza é simplesmente confiar em Deus a cada dia. Se você for a Deus todos os dias e pedir sua ajuda, Ele lhe fortalecerá todos os dias para resistir à tentação. Ele lhe dará a capacidade diariamente para andar em pureza e em obediência a Ele. Se você está cativo em alguma área, quero encorajá-lo a se voltar para Deus. Não fuja de Deus, corra para Ele. Ele não o está condenando, está rogando que você venha a Ele em busca de ajuda. Se você errou, vá a Deus. Ele é a sua resposta. Se recorrer a Ele dia a dia, Ele estará lá para ajudá-lo. E dia após dia você começará a conquistar a vitória nessa área da sua vida. Fico impressionado com a frequência com a qual as pessoas que caíram nessa área ficam tão cheias de vergonha que não querem confessar isso diante de Deus.
Saiba de uma coisa, ele já sabe. E muito antes que pecasse, Jesus Cristo já pagou o preço para libertar você. Satanás é aquele que não quer que você confesse seu pecado. Ele quer manter esse pecado no escuro para poder continuar a ter poder sobre você. Se quer ser livre do pecado, a melhor coisa que você pode fazer é confessá-lo. Porque quando traz esse pecado à luz, você imediatamente retira o poder de Satanás. Não importa o que o inimigo possa dizer, a desobediência na área da pureza irá retardá-lo no caminho para o seu destino. É crucial que você traga essas questões diante de Deus e permita que Ele trabalhe na sua vida. Se você caiu em pecado, quero que saiba que há esperança. Você pode voltar à estrada para o seu destino. O nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia. Ele deu o seu único filho para criar um caminho para você ser perdoado e liberto. Se você se arrepender e abandonar esse pecado de todo o coração, então Ele lhe perdoará e poderá restaurá-lo. Mas isso exigirá um profundo quebrantamento e um profundo arrependimento da sua parte. Afaste-se do pecado e se volte para Deus com transparência e humildade. Por outro lado, você pode não ter dificuldades nessa área agora. Talvez já tenha aprendido a confiar em Deus todos os dias, a fugir da imoralidade, a voltar os olhos para longe da tentação. Isso é maravilhoso e você deve louvar e agradecer a Deus por sua graça e por seu poder remidor na sua vida. Ainda assim, creio que há sabedoria para todos nas palavras que Paulo compartilha conosco. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10:12. Vivemos em uma sociedade sensual, uma sociedade que nos tentará constantemente a fazer concessões e a pecar. Cada um de nós deve se cuidar a fim de passar no teste da pureza. Precisamos clamar a Deus para nos ajudar a sermos pessoas puras, um povo santo. Precisamos depender dele todos os dias para termos a graça para andar em pureza diante dele. Porque o nosso Deus nos ordenou: sejam santos, porque eu, o Senhor de vocês, sou santo. Levítico 19:2. E é apenas quando somos considerados fiéis no teste da pureza que sua presença e sua bênção podem repousar sobre as nossas vidas. É somente então que seremos capazes de andar na plenitude do destino que Deus planejou para cada um de nós. Um dia abençoado para vocês. Até o próximo capítulo.